Eu que estou como host. Ok, então. Bem, hoje eu quero falar a vocês sobre os sete Espíritos de Deus. Como é que é isso, pastor? Que heresia é essa? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Esse texto vem mostrando sete formas do Espírito Santo habitar em você, trabalhar com você. E eu quero falar sobre algumas dessas. Veja o que o texto bíblico nos diz. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O espírito de quê? Ó, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Percebam, queridos irmãos, que quando o Espírito Santo habita no crente, essas coisas têm que acontecer. Às vezes percebemos que algumas pessoas dizem ser de Jesus, dizem que estão com Jesus Cristo, mas lhes faltam essas bênçãos que o Espírito Santo lhe traz. E por isso você, à luz do outro texto, pelos seus frutos vos conhecereis. É um fato que nesse texto sagrado que a gente está lendo aqui, nós conseguimos aprender aqui algumas coisas e eu quero abordar com vocês algumas delas. Esse espírito que o Espírito Santo dá a você, a mudança de vida que o Espírito Santo dá a você, revela, por exemplo, a plenitude do Espírito Santo na vida do crente. Quando o crente está com o Espírito Santo sobre a vida dele, você começa a modificar e ter algumas coisas. Podemos dizer assim, alguns poderes. Você consegue ter, dentre eles, à luz do texto bíblico, né? Do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor. Então, quando a pessoa está com Cristo, quando ele está na presença de Deus, essas coisas são modificadas e ele recebe essas bênçãos sobre sua vida. Sabendo disso, quando lemos aqui sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, Isaías 11, versículo 2, a gente percebe que o Espírito do Senhor está sobre o crente. Primeiro item que eu percebo quando eu leio isso e eu quero compartilhar. Efésios capítulo 4, versículo 4, eles revelam o seguinte para a gente. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Há somente um Espírito. Portanto, os sete Espíritos de Deus revelam a multiforme manifestação do Espírito Santo sobre a vida do crente. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Então perceba que o Espírito Santo ele se apresenta a você de diversas formas, ou, à luz do texto bíblico, a multiforme do Espírito Santo. Então, tem formas e tem coisas que vão acontecer na sua vida que acontecem porque o Espírito Santo habita. Por exemplo, se você deseja e se você pede, se você quer um espírito de mansidão, o Espírito Santo pode te conceder. Se você quer discernimento, meu Deus do céu, como é que eu vou agir nessa situação? Eu preciso de discernimento. Então, chame pelo Espírito Santo e ele vai te dar o discernimento, a clareza para poder visualizar as coisas. Deus, eu quero que o Senhor me dê o espírito de inteligência. Deus vai dar a você o espírito para que você tenha mais sabedoria, mais inteligência, porque lembre-se que o texto bíblico diz que tem uma coisa que você pede e Deus nunca vai te negar. Qual é? Sabedoria. Se você pedir a Deus sabedoria, bom dia, irmã Donária, que Deus abençoe a senhora. Se você pede para Deus sabedoria, o que vai acontecer? Deus nunca vai te negar. Então, talvez para nós precisamos sim fazer com que essa multiforme do Espírito Santo habite em nós, para que possamos ter discernimento sobre várias coisas de nossa vida. Então, o que mais necessitamos é o quê? O Espírito Santo. Por isso que o Goal Six, há mais de 10 anos, ele se propõe, à luz do que a palavra de Deus nos diz, a trazer a presença do Espírito Santo para a vida do crente a cada manhã. O Goal Six se coloca nessa brecha, colocando ali o pé na porta, para quê? Nós acordamos. E o que, que nós queremos? A presença do Espírito. Nós estamos em unidade, porque o Espírito Santo vem quando a igreja está em unidade.
nós nos colocamos aqui em unidade. Para quê? Para que quando fizermos as nossas orações, quando intercedermos pelos crentes, quando pedirmos a bênção do Senhor, essa bênção venha até nós. Por quê? Porque estamos intercedendo em unidade. Nós estamos de forma uníssona. Lembra que era essas coisas que aconteciam com os discípulos. Os discípulos, quando estavam, e pelo fato de estarem em unidade, o que acontecia? O Espírito Santo se apossava dele, veio o Pentecostes, derramou a bênção sobre ele. É um fato, irmãos, de que a palavra do Senhor, ela deixa claro para nós, no texto que nós lemos, de Apocalipse capítulo, ou melhor dizendo, Isaías capítulo 11, versículo 22, revelando o seguinte, revela que o Messias estará conosco, né? Revela que sobre o Messias, o qual é o tronco, o rebento, a raiz, o renovo de Jessé, repousará esses sete espíritos. Perceba, querido irmão, que sobre o Messias, esses sete espíritos repousarão, como diz Isaías capítulo 11, versículo 2. Se Jesus Cristo, que é o Messias, ele recebeu sobre ele a presença do Espírito, e lembre-se que Jesus Cristo não trabalhou com a força que ele tinha de divindade, porque ele era divino, mas ele vestiu a roupa humana e ele fez as coisas que qualquer ser humano podia fazer pelo poder do Espírito. Ou seja, ele viveu nessa terra como um ser humano, ele andou, ele comeu como um ser humano, como qualquer outro ser humano o fez. Então, você também, de acordo com o próprio Cristo, ele diz que vocês, se estiverem no Espírito, farão obras maiores que as minhas. Então, você, querido irmão, poderá ter o Espírito do Senhor sobre você, porque Cristo tinha o Espírito do Senhor. Lembro-me agora da frase, né, do texto bíblico, quando Cristo foi a. Eu vou até acrescentar isso aqui. Quando Cristo foi à igreja, num sábado, na sinagoga, o texto bíblico diz assim: e o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele abriu e falou a mensagem, pregou a mensagem àquelas pessoas. Então você pode ter o Espírito do Senhor sobre você. Imagina você andar tendo a cavalaria do céu sobre você, porque o que vale no céu mesmo é a presença da divindade. Se não tiver divindade no céu, pode ter rua de ouro, pode ter mar de cristal, pode ter qualquer coisa, o céu vai se corromper novamente, porque o céu só é céu porque Jesus está. O céu só é céu porque a presença da divindade lá está. Então, você pode ter um pedacinho do céu se Jesus Cristo ou se o Espírito Santo estiver sobre você hoje aqui. É por isso que você tem que avaliar aquilo que estamos falando à luz de ter esse Espírito sobre sua vida. Porque quando nós falamos na igreja, peça para o Espírito Santo, peça por... porque a gente quase não fala, pelo menos assim, eu quase não ouço sermões sobre o Espírito Santo. Hoje em dia estou ouvindo um pouquinho mais, mas a gente quase não ouve sermões sobre o Espírito Santo. Chama ele, pede para ele. A gente sempre ouve sobre Jesus Cristo ser nosso Salvador, ouvimos as histórias do Antigo Testamento ali, o que Deus Pai fez e as brigas que houveram e como ele foi vitorioso, e Deus foi vitorioso, mas sobre o Espírito Santo, nós ouvimos, tem pouca literatura sobre isso. Por isso a importância de você entender que a divindade que está hoje na Terra é a divindade do Espírito Santo. E você pode chamar por ela, você pode clamar por ela, você pode pedir a ela, ou melhor dizendo, você pode pedir que o Espírito Santo repouse sobre você, que é o primeiro item aqui, o Espírito do Senhor. Há somente um Espírito, diz a palavra. Portanto, esses sete espíritos que o autor bíblico aqui declara é a revelação da multiforme ali do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo sobre sua vida. Por isso, Isaías, ele deixa claro que sobre Jesus Cristo estava toda a plenitude do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, eu vou abrir para vocês. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, esse foi um sermão, Lucas capítulo 4, versículo 18. Ele vem falando para a gente como foi que o Espírito Santo habitou sobre Deus ali. Jesus revela o cumprimento dessa profecia de Isaías. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Diz assim, ó, deixa eu abrir aqui. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurou da minha vista e para libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então perceba que Jesus Cristo ele foi rejeitado ali em Nazaré, mas quando ele é rejeitado em Nazaré, sobre ele começa a mudar as coisas. É possível, irmãos, que os homens te rejeitem e Deus não. Nazaré rejeitou Jesus Cristo, expulsaram ele do local, mas Deus não rejeitou. A pergunta que quer calar: será que você, na sua vida, precisa mudar de camada? Vocês sabem que o Olavo de Carvalho declara que existem 7 camadas, e tem uma teoria sobre isso, e é largamente pregada sobre psicanalistas e outro, que cada ser humano, a cada fase da vida, é uma camada que você tem. E você é bebezinho, é sua camada, você precisa da mãe, precisa não sei o quê, precisa ir no banheiro, blá, 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 e aí você vai nas camadas. Boa parte do Brasil está na 4ª camada das 7, né? Ah, e algumas pessoas vão para a 5ª camada, e assim por diante. Pesquisa sobre isso daí, você vai entender um pouco mais, à luz do que a profetisa declara sobre mente, caráter e personalidade. Ela fala muito sobre essas etapas da vida aí. E quando a gente olha aqui, Jesus Cristo trabalhava para o povo de Deus, para salvá-lo, só que o povo rejeitava a Deus, mesmo ele fazendo as bênçãos que ele estava fazendo. Será que você também não foi uma pessoa que já foi rejeitada? Será que você também não foi alguém que trabalhou afinco para um filho, para um amigo, para um local, para alguma coisa, e esses rejeitaram você e foram ingratos diante daquilo que você fez? Bem, eles podem te rejeitar, mas Deus não o faz. Então, se é Deus que pesa na balança, se é Deus que nessa balança da vida, quem vai fazer peso é a presença de Deus, eu penso que você não deve, em hipótese alguma, perder muito tempo com essas que te rejeitaram. Porque é um fato de que eles aqui estão perdendo, porque você sabe quem você é, assim como Cristo sabia quem ele era. E então, Jesus Cristo, ao saber quem ele é, na camada que ele estava, de conhecimento e da presença aqui, que o texto bíblico nos diz, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Cristo, pelo que me ungiu, aí fala referente ao dia do batismo, para evangelizar os pobres, enviar-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os que estão oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Toda vez que você começar a trabalhar para Deus, você vai perceber, querido irmão, que o inimigo vai também ir para cima de você. Não tenha medo, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então você precisa participar do Gol Six e clamar e buscar e obter a presença do Espírito Santo, ou melhor dizendo, a multiforme que ele se apresenta a você. Pois o Espírito Santo pode se apresentar a você com um dom de sabedoria. O Espírito Santo pode se apresentar à luz do texto bíblico com um dom da palavra. O Espírito Santo pode se apresentar a você, como é que o texto bíblico diz? A repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, pode se apresentar com o espírito de entendimento, o espírito de conselho. Tem gente, eu não sei, você deve conhecer algumas pessoas assim, que a gente fala com a pessoa sobre algumas coisas que você está passando e a pessoa tem um dom de saber falar, um espírito de conselho, de te dar uma boa palavra, de trazer a você a cristalidade, né? A visão cristalina. Tem gente que tem esse dom de saber fazer essas coisas. Quem é que deu esse dom para essa pessoa, se não o Espírito Santo? Bem, o Espírito Santo está propondo hoje a você dar esse dom para ti. O Espírito Santo está propondo hoje a você te dar esse bálsamo e essa restauração, se você quiser. Por quê? Porque existem 7 formas que ele se apresenta a você. Outras pessoas têm o espírito de fortaleza. Esse espírito de fortaleza é importantíssimo. Por que é importante? Porque quando você estiver
diante de uma tribulação e for abalado, e estiver com dificuldade, o espírito de fortaleza vai fazer o que com você? Te segurar. Vai fazer com que você mantenha-se firme. Quem vai te dar essa força? O Espírito Santo. Por isso, o nosso sermão tem como objetivo ajudar você a puxar o Espírito Santo, a buscar ele na sua vida. Eu ainda mais falo a você com a palavra de Deus nos diz aqui. Veja que o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Há um último texto que eu vou abordar sobre esse tema, esse primeiro item do Espírito do Senhor, Apocalipse capítulo 31, Apocalipse 3, versículo 1, diz o seguinte: o próprio Jesus ele vai identificar aqui e se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Então, você percebe o cumprimento dessa profecia de Isaías no livro de Apocalipse. Primeiro, Isaías diz que o Espírito Santo estará sobre o Messias. E os 7 Espíritos estarão sobre o Messias. Depois eu mostro para vocês, em Apocalipse, que esses 7 Espíritos são a multiforme, que o Espírito Santo se apresenta à pessoa. E quando você vai lá para o finalzinho da Bíblia, para o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Jesus Cristo é aquele, o Cordeiro, que pode abrir o livro, é aquele que é o único que é digno, e é também aquele que o quê? Que tem os 7 Espíritos sobre ele. Você também pode ter o Espírito Santo sobre sua vida. Você também pode ter a presença do Espírito. Você também precisa pedir. Você também precisa querer. Lembre-se que a palavra diz o quê? Batei, e o que vai acontecer? Abre-se-vos-á. Buscai, e vai fazer o quê? Achareis. Todo aquele que busca, encontra, diz a palavra. Que tal hoje você encontrar Jesus Cristo? Que tal hoje você buscar e o Espírito Santo bater na porta? Olha como Jacó fez. Não saio daqui se o Senhor não me abençoar. Faremos uma campanha ao longo dessa semana sobre a busca do Espírito Santo. Pediremos a presença do Espírito sobre nossa vida. Por quê? Porque não queremos que você saia daqui como você entrou. Não queremos que você venha ao Go Six e você saia daqui de uma forma normal. Nós queremos que o Espírito Santo se aposse de sua vida. Nós queremos, à luz do que foi orado no começo, que sejam quebradas as cadeias da sua vida, aquilo que o inimigo está prendendo você, aquilo que o inimigo está amarrando o seu filho, amarrando sua filha, para que haja o quê? Autoridade quando você falar, para que haja poder em você, para que quando você chegue o inimigo corra, porque em você está a presença de Deus. Então, essa semana, na campanha que estaremos fazendo sobre o Espírito Santo, você precisa buscar, você precisa bater na porta. Perceba, querido irmão, que o Espírito do Senhor, ele apossa-se de Deus. Ele apossou-se de Jesus Cristo. E ele deu a ele algumas coisas aqui. Dentre elas, a primeira coisa que eu percebo que foi dada a Jesus Cristo, não só o Espírito de Deus habitou sobre ele, mas também ele teve o espírito de sabedoria. Como falta sabedoria para muita gente, não? Como falta sabedoria para lidar em casa, como falta sabedoria para lidar com as coisas. Sabe, irmãos, não é fácil. Essa noite, eu nem dormi essa noite. E eu pedi ao Senhor sabedoria para lidar com algumas situações das coisas do Senhor. Sempre tem uns BOzinhos. E eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, me dê sabedoria para poder enfrentar essas dificuldades, para poder saber o caminho a ser traçado. Sabe, irmãos, você precisa ter esse item que eu coloquei em meu sermão, e por isso que eu abri e inseri esse item à luz aqui do que o texto bíblico nos diz. Olha só o que o texto base do sermão diz. Repousará sobre ele, primeiro o quê? O Espírito do Senhor. Peça primeiro para Deus estar. Deus, me ajude. Eu preciso que o Senhor esteja. Agora, você pediu perdão pelos seus pecados. Você pediu para o Espírito Santo estar sobre você. Você limpou a casa. Você limpou o caminho, como João Batista fez. Eu sou aquele que vim limpar o caminho para a vinda do Senhor. Você pediu a presença do Espírito agora sobre você. Então, agora você pede a Ele mais uma coisa. Senhor, já que o Senhor está sobre mim, nunca, e Deus nunca vem sozinho, né? Sabe aquele homem rico?
Aquela pessoa rica, ela nunca vai para lá para comer tudo e chegar na casa da pessoa de mãos vazias. Deus é esse homem rico. E ele chega à sua casa e ele não vem de mãos vazias. Ele vem para abençoar. Ele não vem para botar você para pagar a conta. Ele vem para dizer assim: não, fique tranquilo. Eu vou pagar a conta. Eu convidei você, eu quero estar com você. Eu estou aqui. Então, eu vou ajudá-lo. Qual é a ajuda que ele está propondo nessa primeira parte que eu falo a vocês? O Espírito repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ou seja, ele veio sobre você. E agora ele veio fazer o quê? O Espírito de sabedoria. Peça a Deus sabedoria, querido irmão, para poder modificar algumas coisas na sua vida. Peça a Deus essa sabedoria. Veja que a Bíblia declara que a sabedoria é a capacidade, querido irmão, de julgar corretamente as coisas. Tem gente que não tem essa sabedoria e não consegue julgar corretamente as coisas. Não consegue entender corretamente as coisas. Por isso a importância da capacidade de julgar corretamente. O Espírito é o grande agente de sabedoria. Isaías, capítulo 40, vem falando para a gente sobre essa sabedoria aí que o Espírito Santo pode nos dar. Isaías, capítulo 40, versículo de 13 ao 14. Isaías, capítulo 40, versículo de 13 ao 14, diz o seguinte: a majestade do Senhor. Isaías, capítulo 40, versículo 13 ao 14. Quem guiou, vou ler do 12 em diante. A majestade do Senhor. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus, e a medida dos céus a palmos. Puxa vida, quem foi que mediu os céus aos palmos? Deus. Imagine só como um ser tão grande mediu o planeta todo com um palmo de sua mão. Ele diz: Deus é majestoso, Deus é grande. É o que ele está dizendo aqui. Sua mão mede todo o céu. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em maná e os outeiros em balança de precisão. Imagina, Deus tem uma balança, segundo ele aqui, que foi pesada. Todos os montes. Ou seja, Deus controla, imaginemos como se fosse o planeta Terra, uma bolinha de gude na mão de Deus que ele consegue pesar a Terra inteira. Quem consegue pesar a Terra toda? Quem consegue medir o universo? Bem, Deus o fez. E aí ele começa a falar sobre essa majestade de Deus aqui. Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem é que guiou o Espírito de Deus ou teve ele como conselheiro? O conselheiro guiou. Ninguém guiou Deus. É Deus que guiou a todos. Então você percebe, mais uma vez, a majestade. Quem é que conseguiu dar um conselho para Deus? Ninguém. Porque é ele que é a fonte do conselho. Ele que é a fonte da verdade. Ele que é a fonte da sabedoria. Então, ninguém dá conselhos para Deus, ninguém diz o que Deus tem que fazer. Por quê? Porque ele é o majestoso, ele é o soberano. É o que Isaías tenta falar ao longo desse capítulo aqui, né? E aí o capítulo 40 vem falando sobre a vinda do Messias, a vinda do conselheiro. Ou como o seu conselheiro o ensinou. Versículo 14. Como, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem é que pode dar um conselho para Deus ter compreensão? Quem instruiu, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem é que pode fazer esse tipo de conselho e ensinar para Deus alguma coisa, o entendimento, a sabedoria? Veja Isaías falando ali, olha, Deus é a fonte. Então chame a presença do Espírito sobre você. É um fato, irmãos, de que o Espírito Santo é quem distribui ali às igrejas o dom da palavra. O Espírito Santo é quem distribui o dom da palavra de sabedoria à igreja, como diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Quem é que distribui? Quem é que tem a multiforme, se não ele? Eu proponho hoje, só vou ler esse primeiro versículo, amanhã eu vou me delongar um pouco mais sobre esse item de sabedoria que o Espírito Santo pode dar para o crente. Peça a Deus a sabedoria que ele dá liberalmente. Peça a Deus a clareza, o entendimento, para que você possa enxergar além dos seus olhos humanos.
Às vezes, só enxergamos com os nossos olhos humanos. Às vezes, estamos reclamando do esposo, da esposa, estamos com uma dificuldade sobre isso, sobre aquilo outro, só com o olhar humano. Será que não nos falta ver um pouco mais com o olhar divino? Porque se olharmos com o olhar divino, o olhar espiritual, talvez você encontre a causa real do problema que você está enfrentando, do problema que seu filho está enfrentando, do problema que seu genro, sua nora, problema que sua família enfrenta. Porque às vezes não é problema humano. Às vezes, muitos dos problemas que enfrentamos são problemas espirituais, são problemas de falta de sabedoria, são problemas de falta de discernimento. Nem é porque a pessoa é má, nem é porque a pessoa está fazendo com um espírito de maldade, mas é porque lhe falta o conhecimento. Talvez você olhe para o seu filho e fale, lhe falta isso. Ele não faz o que faz por conta da maldade, ele faz o que faz porque lhe falta essa bênção. Bem, hoje eu proponho a você que você pare um momento no dia de hoje e não saia daqui sem antes pedir ao Senhor: Senhor, eu quero mais do teu espírito, eu quero mais da tua presença, eu quero ter o primeiro item que o livro de Isaías falou. Como é que é? Repousará sobre ele o espírito do Senhor. Peça a Deus que o espírito do Senhor repouse sobre você. Peça a Deus que você, ao andar, ao caminhar, ao dirigir, que o Espírito Santo esteja sobre você. Porque, lembre-se, ele tem mais prazer em estar com você do que você mesmo em querer tê-lo. Ele tem mais prazer em te abençoar do que você mesmo em querer ter a bênção. Ele tem mais prazer em querer te levar para o céu do que você mesmo em querer ir. Então, se você pedir e se você se harmonizar a fome com a vontade de comer, que a gente sempre brinca aqui no Brasil, né? O ditado, se você harmonizar a sua necessidade, entender que você quer o Espírito Santo e ele quer estar sobre você, irmão, puf, vai explodir. Lembre-se que a profetisa diz lá no livro de comportagem que a força humana ela está no poder divino e na vontade humana. Quando essas duas coisas se juntam, o poder divino e a força humana e a vontade humana, então o sucesso chega a você e há uma explosão. Se você deseja ter a bênção, então peça para que a vontade divina ou se adeque à vontade divina e a sua força humana vai ser triplicada, quadruplicada, você terá força infinita, você estará com o Espírito do Senhor sobre você. E, irmão, se o Espírito de Deus estiver sobre você, vou te dizer, ninguém te segura. O inimigo corre de ti. Por isso, Jesus Cristo tinha o Espírito do Senhor. E depois vem falando sobre as outras coisas que estavam sobre o Messias. Que Deus o ajude, que Deus o abençoe e que o dia de hoje seja o dia para você pedir a Deus: Deus, me dê seu Espírito. Deus, eu quero me adequar para que o Senhor esteja sobre mim. Se eu tenho que abandonar esse tipo de alimentação, eu o farei. Se eu tenho que largar esse tipo de coisa, eu o farei. Se eu preciso, Senhor, pedir perdão por esses pecados, eu farei. Eu preciso da tua presença sobre mim. Desembota a minha mente, tira de mim, Senhor, essa coisa que está pesada na minha vida, mas eu preciso do Senhor. Eu não posso sair dessa igreja, eu não posso sair aqui do Golsis, que é a nossa igreja virtual, sem ter a tua presença. Eu não posso ir para qualquer lugar sem ter a ti. Irmão, se Deus se apossar de você, segura, porque é labareda de fogo. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo esteja sobre sua vida e que a graça ela seja viva e eficaz sobre você. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor a bênção sobre nossa vida? Vamos